Olá, meus queridos alunos do curso de Direito, sejam muito bem-vindos à nossa unidade 3 da disciplina de Sociologia Geral e Jurídica. Nesta unidade, nós vamos estudar a manifestação das normas e os valores culturais dentro do sistema jurídico, a mudança de comportamento, os paradigmas e todo o contexto cultural para a formação, a criação, a modificação e a manutenção da estabilidade e a segurança jurídica através da normativa de conduta expressa no positivismo, que é a lei. Eu sou o professor Laci Marcos Dias e tenho a grata honra de estar falando com você, que está aí com o seu livro aberto, com a sua apostila ao lado, se preparando para mais esse grande momento da sua construção de conhecimento jurídico. Sejam muito bem-vindos e vamos lá. As normas sociais, elas são regras morais. Elas estão ligadas à ética. E quando nós observamos isso, nós podemos remontar lá ao passado da Grécia Antiga, a Sócrates, a Platão, ao estudo da filosofia da ética, do pensamento humano ligado às suas próprias convicções. A moralidade e a ética são valores intrínsecos e diferentes em cada uma das sociedades. Em cada comunidade, em cada ambiente, eu tenho uma moral e tenho uma ética. Para pessoas que são de um determinado segmento religioso, uma conduta é completamente reprovável. Para pessoas que não seguem aquela vertente religiosa ou que têm um pensamento gnóstico, aquela regra não tem validade nenhuma. Assim, para um jogador de futebol existe uma regra, para o de basquete existe a outra. Um pode usar os pés, o outro usa as mãos, com exceção ao goleiro. Observem que essas regras de moralidade e valores éticos, eles são moldados conforme cada sociedade. São essas regras que, num determinado território, estabelece-se um povo, cria-se o quê? Uma identidade nacional. Vínculos de linguagem, vernáculo, identidades socioculturais moldam aquilo que nós chamamos de cultura de um país. Culturas regionais que se sobrepõem, que se unificam por laços de afetividade que criam uma identidade nacional. Diante disso, nós temos religião, direito, costumes e tradições que vão se intercalar para a formação do ordenamento jurídico de um determinado Estado. O que é o Estado? O Estado surge com Maquiavel, evolui para o Estado moderno que temos hoje, mas ele passa por uma transformação abrupta com o pensamento de Kelsen, criando o positivismo. A lei, ela tem que ser escrita, expressa e conter uma sanção. E todos têm que ter conhecimento da lei através do nosso princípio da publicidade. E o Estado brasileiro não foge a essa regra. A nossa Constituição é a lei maior de onde advém todas as leis. Mas para a criação da lei, eu tenho que estudar o quê? Os fenômenos regionais, os fenômenos culturais, a tradição de cada povo e de cada
localização geográfica que eu tenho no Brasil. A Constituição Federal garante uma autonomia a todos os estados para que eles criem as suas constituições estaduais, para que eles organizem os seus poderes legislativos conforme cada uma das regiões existentes. E a Constituição Federal, com a Constituição Estadual, dá ao município a capacidade de organização através da sua lei orgânica municipal. E assim, nós convivemos nesse emaranhado de culturas, tradição, pensamentos e religiosidade, de forma harmônica. Então, essa evolução das normas sociais, ela advém da própria organização da sociedade ao longo dos tempos. Ressalte-se que o homem primitivo morava nas cavernas e impunha sua vontade pela força. A partir da organização do Estado da Suméria, a invenção da escrita, a criação da roda, nós modificamos a forma educacional e cultural. E posteriormente, durante vários impérios, vários tumultos, guerras, frustrações, epidemias, navegações e descobertas, nós chegamos até o momento de hoje, onde vivemos o quê? A globalização. Ela não é de agora. A partir da viagem de Marco Polo à China, a inserção do macarrão na Itália, a criação da pizza pelos egípcios, não é na Itália, porque eles tinham o pãozinho sírio ao qual eles passavam o molho para poder se alimentar, etc. Então, tudo isso aí não era com o termo globalização. Mas você tem a globalização nessa época, né? A partir de 1500, as grandes descobertas marítimas, a interlocução do mundo, o choque de diversas culturas, de diversas religiões, de diversos sistemas de administração local e de imposição de normativas, eles se fundem. E nós criamos um novo modelo, que não é vernáculo, mas que se transformou em um grande rastilho de pólvora, disseminando pelo mundo inteiro, que foi o civil law. Né? Nós temos aí dois tipos de direito: o civil law, baseado na lei positiva, escrita, imperativa, e nós temos o common law, que é o sistema de justiça, o sistema de leis, baseado em cima do costume, da tradição, da jurisprudência. Nós, ocidentais, adotamos a linha romana do Ius Código Civile de Justiniano. O direito ele é escrito, nós temos positivado, como fala Kelsen, o direito posto através de um processo normativo descrito dentro da própria organização fundamental do Estado, a qual nós chamamos de Constituição. Então, todo esse arcabouço de pensamentos, de filosofias, de comunidade, eles estão ilustrados dentro do normativo jurídico que é a nossa sociedade. Então, a legislação nacional, ela vai reconhecendo aos poucos diversos povos, diversas tradições, culturas, dias festivos, e isso vai sendo inserido dentro do bojo legislativo. Por exemplo, a Constituição de 88, ela foi influenciada pelos ideais sociológicos de reconhecimento dos povos originários, dos povos indígenas. De que eles são os nativos dessa terra e que eles têm direito a preservar a sua cultura, a sua tradição, as suas leis dentro daquele sistema que eles conhecem há milhares de anos, e o Estado não pode impor a sua vontade.
mas tem que protegê-los. O reconhecimento da violência doméstica através da Lei Maria da Penha, uma imposição do Tribunal Internacional Penal através da Corte de Direitos Interamericana, ao qual o Estado brasileiro era omisso. Olha, você tem que criar uma lei para proteger a violência doméstica, as mulheres que estão dentro de casa. Reconhecimento do direito da criança e do adolescente, direito do consumidor, hoje direito digital, direito à união de casais do mesmo sexo. Tudo isso são movimentos culturais que ao longo do decorrer dos anos vão ser inseridos dentro do normativo constitucional, dentro da própria lei de cada estado, devido a quê? A sua cultura, a influência externa e dentro do que? Da autonomia legislativa que existe propiciada pela própria Constituição. Se você observar, a lei ela é um produto social. Ela tem que ser um produto social, porque a matéria-prima da onde vai ser aplicada, o objetivo da lei é regulamentar o quê? A vida em sociedade. Então a lei, Código de Defesa do Consumidor, ele está passando por uma transformação. Porque nós criamos o Código de Defesa do Consumidor em uma época que não havia internet. Então as relações de consumo eram baseadas no quê? No pessoal. Você vai lá na loja, você vê, você prova, você experimenta, você tem o contato com a res, a coisa. Hoje não. Hoje você pede uma pizza pelo aplicativo, você compra um equipamento, uma televisão, uma geladeira, um carro, via um aplicativo. Então as relações elas precisam mudar? Precisam mudar. Então, nesse caso, nós trazemos aqui para você alguns casos emblemáticos, tipo o caso Royal versus Wade, em que a Corte dos Estados Unidos decidiu que as leis que proibiam o aborto eram inconstitucionais, né? Nós temos o direito das mulheres nas regiões dos países muçulmanos, na Arábia Saudita, a mudança de comportamento do Oriente para com o Ocidente. Lá, por exemplo, em locais determinados, pensamentos filosóficos e religiosos, a mulher não pode andar sozinha, ela não pode mostrar o cabelo, não pode mostrar acima do cotovelo. O homossexualismo é crime. Então são culturas diferentes. Mas acima disso tudo nós temos quem? O ser humano. Então nós temos órgãos e instituições que preservam o ser humano, como por exemplo a ONU. Lei do Apartheid na África do Sul, que vigorou durante décadas. Olha, você é negro, você não pode entrar aqui nessa região. Essa região é de branco. Nós temos a grande passeata, né, de Malcolm X nos Estados Unidos para poder preservar os direitos civis fundamentados na violência, muçulmano. Vamos pegar em armas, vamos lutar, vamos chegar junto. E de um outro lado você tem o pensamento pacifista. Você tem a luta pelos direitos civis marcadas pela violência, pela truculência policial. E isso foi passado na televisão ao longo do tempo. Nelson Mandela ficou preso durante quantos anos? 28, 30 anos em uma cela devido a pensar que o negro é igual ao branco. Agora, na nossa geração. E vem a Constituição Federal com todo esse pensamento sociológico da igualdade e coloca no caput do artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, credo, raça ou religião. Que coisa linda e maravilhosa. Olha como os fenômenos socioculturais mundiais acontecidos além-mar influenciam na nossa dogmática, na nossa principiologia maior da Constituição. Então, analisar e conhecer os fenômenos sociais,
compreender como eles podem ser inseridos dentro do mecanismo legislativo para reconhecer os direitos, é o papel da sociologia. Leiam o material, façam seus exercícios e eu vos convido a pensar sobre o diferente na ótica do fenômeno social que é a sociologia jurídica. Até a nossa próxima aula.